Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez com esse estúdio aqui maravilhoso, o nosso novo estúdio situado na maior rede de salas comerciais da região, que é a rede Torre Center. Nós agradecemos muito a toda a gestão da Torre Center por receber o nosso podcast agora de maneira definitiva nesse estúdio lindo e maravilhoso, e vai ficar muito mais bonito. Mas hoje nós vamos receber, sem mais delongas, uma pessoa que vocês pediram muito, quiseram muito ouvi-la, tanto na vida dela de ascensão pessoal, como na sua vida principalmente profissional e o estrondo que ela tem feito nas redes sociais no meio das mulheres, tá? No meio do campo das mulheres, da defesa dessas mulheres em seus direitos e seus filhos e filhas. Hoje nós estamos aqui entrevistando a doutora Messia Oliveira. Doutora, é uma satisfação ter você aqui. Olá, bom dia pessoal, satisfação maior é minha estar aqui com você, meu ilustre professor, que me acompanha aí desde o início da minha carreira, do início mesmo, né? Me viu aí pequenininha, podemos dizer. Agradeço demais e tenho certeza que será muito bom esse bate-papo hoje. Fiquei muito feliz. Doutora Messia é uma referência na área do direito das mulheres e nós vamos debater um pouco sobre isso. Mas eu sempre gosto, doutora, de começar com uma pergunta que se tornou bordão do podcast Mesa e Café, que é: quem é a pessoa? Então, para você, doutora Messia, quem é a Messia? Então, é um pouco difícil de falar sobre nós mesmos, né? Se torna até um pouco complicado. Mas eu valorizo hoje muito a minha história. Então, de um tempo para cá, se tornou um tanto quanto satisfatório falar de mim, né? De quem sou eu. Porque muitas vezes o que eu vejo também, já voltando para o meu trabalho, e eu sempre faço essa correlação porque o meu trabalho é intrínseco a mim, né? A minha vida. Mas muitas mulheres, e assim como eu, tinha essa vergonha. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? O que eu vim fazer? O que eu devo entregar para as pessoas, para a minha família? Mas a partir de determinado momento eu consegui me enxergar enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto família, filha, namorada, noiva. Então, assim, tudo acabou se encaixando na minha vida. Exatamente. Então, eu venho historicamente de uma família de pessoas de classe média baixa, né? Que eram muito pobres. A minha família da minha mãe era muito pobre. Minha mãe, inclusive, relata que ela ganhava calcinhas usadas das tias dela, que moravam em outras cidades, e ela então costurava essas calcinhas para poder usá-las. E assim, mas sempre meus pais me criaram com uma educação muito boa. Independente de ser em rede pública ou privada, porque eu só estudei na rede pública até o quarto ano, né, que hoje é o quarto ano, a quarta série, mas os meus pais, eles sempre se esforçaram para me dar uma educação de qualidade. Então, não só dentro da escola, né, num ambiente escolar, de uma escola privada, mas também fora dela, baseada em princípios, em valores, saber o que eu vim fazer aqui e, sobretudo, em ajudar o próximo. Porque, para mim, esse é o meu mantra. Né, ajudar o outro. Quando você ajuda, você cresce. Mesmo à medida que é proporcional. À medida que você ajuda, você cresce. Então eu cresci com isso. Muitas vezes eu até esqueci de mim. Porque às vezes a gente tira muito da gente para ajudar o outro. Aí nós temos que retomar aquela rota, nos voltarmos para nós mesmos e dizer, não, calma aí, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou pensar em mim. E eu me casei aos 25 anos, o meu primeiro casamento foi aos 25 anos e o único até agora, né? Mas eu me casei aos 25 anos, passei por um divórcio, fui mãe solo muito cedo, né? Porque eu me divorciei, eu estava ali com um mês de gravidez. E o que acontece? Eu entrei em depressão. Já estava em depressão quando eu me casei e passei por uma depressão extremamente profunda, com, infelizmente, inclusive, tentativas de suicídio. Muitas pessoas olham para mim, eu gosto de falar disso, porque muitas pessoas olham para mim e não imaginam que eu vivi. Veem assim uma mulher imponente hoje, empoderada, comunicativa, mas não sabe o quanto eu passei. Então, assim, nos 5 primeiros meses da minha gravidez, eu estava em depressão profunda, eu não conseguia nem sair de casa. Então, assim, eu já havia abandonado minha carreira da advocacia, porque eu já era advogada,
Mas eu já havia abandonado essa carreira porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia lidar com o outro. Quem conhece a depressão sabe as nuances, né? Que é uma questão patológica mesmo. E nós, muitas vezes, estamos ali no fundo do poço que não conseguimos sair. Mas, enfim, a partir de muita oração, eu tenho uma família excelente. Eu tenho uma rede de apoio extremamente válida e efetiva. Minha família são pessoas que vivem comigo e vivem ao meu lado, literalmente. Então, eu valorizo muito isso. E, assim, para mim, eles fazem parte dessa reconstrução da pessoa que eu sou. Então, ao 5º mês, inclusive, eu tinha um sonho de ter um escritório, de ter um local. Eu ainda não tinha tido, apesar de ter me formado em 2015, já ter passado na UAB logo. Eu defendi meu TCC, eu já tinha sido aprovada no exame de ordem. Então, eu saí ali da faculdade, eu já tinha sido aprovada, mas comecei a trabalhar no ramo público. E após esse trabalhar no ramo público, eu tive que ser afastada em razão da depressão e fiquei sem trabalhar, literalmente. E aí eu tinha um sonho de ter. E eu sempre via as salas do Torre Center. E assim, eu achava a coisa mais linda. Meu Deus, eu achava tão distante de mim. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Será que um dia eu vou... Mas aquele sonho foi plantado no meu coração por Deus. E foi quando, no meio desse processo, ao 5º mês de gestação, eu estava literalmente sozinha, tinha passado por um divórcio extremamente traumático. Eu vi uma sala e eu mandei mensagem para o senhor, doutor Frank. Disse, doutor, e essa sala e tal? E o senhor disse, não, como sempre. Me recebeu com muito entusiasmo. Doutora, nossa, quanto tempo. Eu lembro como se fosse hoje. Quanto tempo, meu Deus, o que a senhora anda fazendo e tudo. Só que eu expliquei para ele, não tudo, mas eu expliquei por alto. Não, doutor, eu tô passando por um processo muito difícil da minha vida. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para arcar com o aluguel hoje, porque literalmente eu não tinha. E eu lembro que à época, doutor, salvo engano, o aluguel era cerca de R$600, R$700, porque era uma sala bem pequena, cabia apenas uma pessoa, né, para atendimento, e estavam saindo outros advogados. E foi assim, foi a oportunidade que Deus colocou na minha vida e eu abracei. E você me abraçou, o Senhor me abraçou. E assim, eu agradeço de todo o meu coração, para todo mundo eu digo assim, olha, eu agradeço muito o Dr. Frank, porque assim, na minha vida profissional foi quem pegou na minha mão. Porque uma pessoa que não tinha clientes, não tinha literalmente nem onde ficar, não tinha nenhuma mesa para colocar no espaço, não tinha. E aí eu fui, o senhor disse assim, conversa com a moça que tá saindo, doutora. Vê se ela vende a mesa para você e tudo. Eu lembro que inclusive o senhor me deu um ar-condicionado, né? O senhor me deu um ar-condicionado para eu usar nessa sala, porque eu não tinha nada. E aí eu conversei com a advogada que estava saindo, ela me vendeu parcelado a mesa dela, né? A mesa dela lá. Eu disse, ô mulher, com fé em Deus, eu vou te pagar, não se preocupa, que eu vou pagar, confia em mim. Ela disse, não, tudo bem, eu tô saindo, eu deixo a mesa pra você. Só sei que foi assim. Consegui o dinheiro para pagar o primeiro aluguel e comecei. Tive meu primeiro cliente, foi um homem, meu primeiro cliente, e assim iniciei a minha trajetória. Mudei, né? Mudei lá de cima do Torre Center para uma sala menor. Por quê? Porque eu já estava com uma barriga muito grande e não estava mais conseguindo subir as escadas. Aí eu lembro que eu relatei isso para vocês, sempre muito solícito. Ai, doutor, então vamos mudar. Olha, tem uma sala vaga lá embaixo, no primeiro andar, vai ficar melhor para você e tudo. Foi o tempo que eu me afastei um pouco, mas continuei com a minha sala, continuei pagando o aluguel, até disse para o doutor Frank, doutor, veja para mim essa situação, porque agora eu vou ter filho, eu ainda não estou ancorada ali na minha profissão, ainda não está rendendo como eu desejava. Ele, minha filha, não se preocupe, você vai pagar só tanto nos seus 6 meses. E, mulher, assim, doutor, lhe agradeço, assim, é um podcast de agradecimentos. Lhe agradeço do fundo do meu coração, você foi, assim, um entusiasta da minha profissão e isso, para mim, eu acho que é fundamental. Hoje você pode ter tudo, todo o dinheiro do mundo, mas ter alguém que te dê uma palavra amiga, que confie no seu trabalho e que lhe proporcione meios, porque assim, eu digo sempre, você falar que vai ajudar é muito fácil. Agora, você agir, ajudar efetivamente é que é o mais difícil. Então, assim, é muito especial para mim estar aqui hoje. Obrigado, minha amiga. Olha, engraçado, vocês devem ter percebido que muitas pessoas que a gente traz aqui, existe uma história por trás, né? A gente já viveu alguma coisa. Quando eu quis abrir o podcast, acho que a primeira pessoa que eu falei do prédio foi para a Mércia. Foi. Eu digo, Mércia, eu tô com uma super ideia.
Só que tu sabe que eu tenho que correr atrás, melhorar a estrutura, eu sou muito perfeccionista, tem que ter um negócio bom, não pode ser um negócio qualquer. Sim. E aí a Messia, eu disse, Messia, vou te chamar, vai dar certo, quero ouvir a tua história. E eu fico muito feliz ouvindo toda essa tua história, porque eu sou testemunha de todo o teu trabalho. Eu me lembro que a secretária da época, que dirigia o Torre 101, ela disse, doutor, A Jaque, né? o senhor vai dar toda essa oportunidade, essa facilitação. Eu me lembro a frase que eu disse, tô falando aí, me lembrei agora. Eu disse assim, eu acredito no potencial dela. Foi minha aluna, eu acredito no potencial dela. Então, quando eu vejo as pessoas do Torre 101, do Torre 102, são pessoas que eu vi crescerem na carreira desde a graduação, a maioria deles e delas, e eu sei do potencial. Então, quando eu olho para alguém, eu acredito que a igreja me ensinou muito isso muito cedo, naquela parábola dos talentos. Jesus falou que todo mundo, em síntese, tinha pelo menos um talento. Se você ia usar o talento ou não, era outra coisa. Mas todo mundo tinha um talento. Então, a minha experiência com a religiosidade, ela me permitiu isso, né? Ela me permitiu olhar para as pessoas e identificar se elas têm talento ou não. Então, quando nós tivemos aquela conversa lá na minha sala, que você narrou, eu me lembro perfeitamente que eu vi talento. Eu olhei e disse, rapaz, a Messia, ela tem uma boa oratória, ela tem uma boa dicção. Inclusive, nós conversamos sobre o nicho. Onde eu passo, eu digo, olha, esse nicho que ela se apropriou, que ela criou uma identidade. Hoje eu reconheço como a maior autoridade na região do tema. E eu fico muito feliz, porque eu digo, poxa, esse tema foi cunhado ali numa discussão, verificando onde ela ia nichar. Me lembro que tu me perguntou assim, doutor, mas qual nicho que eu vou atuar? E aí eu olhei para a tua situação, eu nunca te disse o porquê, mas eu olhei para a tua situação assim, família. Porque eu via que tu tinhas esse toque. Alguém podia olhar o contrário, olha, mas ela estava vindo de uma separação, de divórcio. Eu vou inserir ela ali na aí eu digo, não, mas eu acho que quem sabe é algo de Deus. Eu olhei e disse, rapaz, realmente família, ela tem essa habilidade, ela vai ser essa mulher que representa. Eu acho que das tuas grandes habilidades é o fato de tu ter encontrado conexão com as mulheres. Eu vejo, claro que tu não tem como atender todas as mulheres. Às vezes eu chego lá na recepção, vejo 10 mulheres. Cadê a doutora Mestre? As pessoas têm que entender que o advogado ele não consegue atender todo mundo. Nós não somos onipresentes, né? Mas há um esforço da profissional, há um esforço do profissional em buscar atender o máximo possível de pessoas. Então, assim, essa tua trajetória, acho muito bonita. Para quem não sabe, hoje, a Messia tem a sala mais bonita e a maior do Torre Center, né? Do Torre 101 é uma sala nem linda. parece, né? Começou ali. Entendeu? Ai, então, para você ver o crescimento, aonde ela foi. Mas eu sempre disse uma coisa sobre você, jamais adiante, até para advogados mais velhos. Eu disse, olha, a Messia, ela tem uma vantagem. Além dela ter uma boa comunicação, além dela ter uma capacidade de liderança, eu vejo que as pessoas que tu lidera, assim como meu amigo Paulo, eu tô vendo isso no Paulo também, viu, Paulo? Um abraço. São pessoas que os liderados são apaixonados por vocês. Isso é muito importante. Quando o liderado tem uma gratidão, tem um carinho, eu vejo que teu time marcha contigo. Sim. Quero mandar um abraço, já daqui a pouco já falar mais do time que trabalha junto à Messia. E mulheres. A de mulheres, são só mulheres. E assim, a sócia dela, também nossa cliente, a doutora Ariane, conheço muito bem. E depois toda a equipe dela também, que é fundamental nesse processo de atender as pessoas. Então, Messia, eu fico muito feliz em ver o teu crescimento. Mas como eu dizia, eu acredito que o teu crescimento também, ao ver de quem está de fora, já vimos o ver de quem está de dentro, que é você, mas a mim eu vejo o seguinte, eu vejo que você teve muita coragem. Você teve muita coragem. Muitos advogados, às vezes, não têm essa coragem que você teve. Exatamente. Eu creio, doutor, que realmente é a palavra de ordem. E, para mim, coragem é a palavra de ordem para o mundo, relacionado a pessoas e, sobretudo, mulheres. Então, tudo que nós conquistamos até aqui, tudo que nós temos de direitos, eu me refiro ao gênero, né, feminino, foi fruto de coragem. Então, assim, a nossa história é baseada em lutas, mas uma luta que parte de um pressuposto de alguém que teve a coragem de levantar-se e lutar por aquele ideal. Então, é isso que eu prego e busco
Eu sei que é muito difícil, como você diz, ser referência, ele traz um peso muito forte, um peso muito grande. Por quê? Porque as pessoas elas esperam da gente a perfeição. E a perfeição não Não existe, não existe. existe. Não existe. Nós buscamos cada dia sermos melhores, mas perfeição não existe. E muitas vezes, e na maioria delas, nós vamos nos deparar com pessoas diferentes. Ninguém é igual, como minha avó dizia, nos nossos 5 dedos das mãos não são iguais. Não adianta, então nós vamos lidar com pessoas. Algumas pessoas elas vão ser. Você pode prestar o mesmo serviço para diversas pessoas. Algumas delas vão te amar e outras vão te odiar pelo mesmo fato. É verdade. Inclusive, o nosso colega Zil que está nos acompanhando aqui, nossa parceira do podcast, postou esse dia sobre isso. Nossa, Vamos Zilka. amar e vamos odiar pelo mesmo motivo. Pronto, perfeito. Eu só trabalho com conexões, desde a hora que eu acordo até a hora que eu me deito. Então, assim, por quê? Porque a partir do momento que eu acordo, eu peço para Deus colocar na minha vida só o que Ele sabe e tem a certeza que é bom para mim. Não é o que eu acho que é bom para mim. É o que ele sabe. É o que Ele sabe que é Ele bom sabe para melhor mim. que Então, nós. eu peço, Senhor, se não for para eu pisar em determinado espaço, local, se não for para eu ter relações com determinadas pessoas, me tire imediatamente, mesmo que isso me doa. Então, é por isso que todas as pessoas que eu encontro, eu me vejo conexas. E conexa com essas pessoas. Inclusive, falando profissionalmente, né? Todas as vezes, eu e Deus, nós temos uma parceria muito forte, né? Nós trabalhamos juntos na minha profissão. Então, todas as vezes que eu vejo que determinado cliente não vai trazer para mim o benefício e eu não vou trazer um benefício para a vida dele, eu peço para o Senhor afastar. E assim, não é afastar assim, dizer tchau, tudo bem, estou lhe demitindo. Não, acontece assim uma coisa estrondosa e afasta, mas é da nossa profissão, como eu disse anteriormente. Nós não estamos para agradar todo mundo, nós estamos para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor, para satisfazer aquele direito. Nem sempre todo mundo vai estar satisfeito, nós temos que lidar com isso até mesmo para o nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. Para não prejudicar o nosso psicológico. Exatamente. Eu acho que o advogado, ele padece muito desse problema psicológico. Por quê? Porque o advogado, eu sempre costumo dizer que ele está no meio da trincheira dos dois Com lados, certeza. tentando defender um e pedindo ajuda para o outro. Por exemplo, nós peticionamos, juntamos uma peça, você entra com uma ação de divórcio, por exemplo. O seu desejo, até para você resolver o caso e para você receber seu dinheiro, ou parte dele, que ainda resta, é você peticionar hoje e amanhã resolver. Mas não depende de nós. E é isso que o cliente não entende. Depende do magistrado. Com certeza. Né? Depende do Ministério Público, às vezes. Depende do advogado do outro lado, da defesa do outro lado. Sim. Então, existe realmente um processo que tem fase que, às vezes, o cliente não consegue entender. Eu também já fiz isso, mestre. Eu já tive clientes e eu passei a fazer isso desde 2015 na minha vida. Eu já estava com 5 anos advogando, 2010, 2015. E eu percebi que haviam clientes que me adoeciam. Exatamente. Que me adoeciam. Por quê? Porque ele vinha doente, já. Por exemplo, a pessoa sofria de uma ansiedade profunda. E aí ela mandava mensagem toda semana. Meu processo, meu processo, meu processo, meu processo, meu processo. Nossa, toda semana, que paraíso. É todos os dias mesmo. E aí o que acontece? A pessoa não entende que o advogado... Tem outras demandas. Tem outras demandas, tem outros casos. E que mesmo ele resolvendo sem demandas, o processo daquela pessoa que está ansiosa buscando, às vezes o ato não está dependendo dele, ele já fez o que tinha que ser feito. Aí alguém diz, mas vai despachar, doutor. O advogado despacha, nós temos uma tecnologia maravilhosa que é o balcão virtual. Exatamente. Você despacha, mas a questão existe uma diferença, pessoal que está assistindo, e que tem processo na justiça. Existe uma diferença entre o advogado despachar e o judiciário atender. Exato. Às vezes o advogado despacha. Eu já despachei processo, eu tive um processo agora, Messi. Incrível, absurdo. 1 ano, isso nunca tinha acontecido comigo, em 15 anos de advocacia, um processo 1 ano em São Luís. Eu já fui ao CNJ, eu já fui ao TJ, eu já fui à OAB, a todo mundo. E o processo parado na contadoria de São Luís. 1 ano, bateu 1 ano. E eu em cima. Quando agora eu fui até o CNJ pela segunda vez, o CNJ determinou que a contadora fizesse o cálculo. Sabe o que a contadora disse?
Doutor, estou tendo dúvidas. Vou devolver o processo para o magistrado me esclarecer. Depois de um ano, querido. Dúvidas? Dúvidas, tu não Nossa. olhou esse processo? Ah, mas não chegou a vez de olhar o processo com prioridade e tudo. Então, assim, é absurdo. Como é que o advogado vai explicar isso? O cliente nunca vai ficar contra o judiciário, que errou pela morosidade processual. Vai entender que o advogado é que é errado. É onde o advogado sofre pressões de natureza psicológicas. Graças a Deus, essa minha cliente, ela é extremamente compreensiva. Graças a Deus, porque eu só trabalho com cliente compreensivo. Na hora que eu percebo que o cliente é problemático, que o problema dele vai além do processo, que eu só resolvo o processo e olho lá. Se for além do processo, Mércia, eu subestabeleço. O que é subestabelecer, povo? É passar para outra pessoa, passa para outra. Doutora, mas falando mais de você, além dessa Mércia que cresceu, que avançou, que expandiu o escritório, que eu vejo nas redes sociais, está participando de cursos, que está se qualificando, que está trazendo um profissionalismo para o escritório dela e da doutora Ariane, eu lhe pergunto, e essa Mércia da rede social, como é que ela surgiu? Porque eu acompanho momentos que você não tinha esses seguidores, ou que você até diminuiu a sua atuação antes da advocacia, mas depois que você avançou na advocacia, você desenvolveu, ao que vejo, um nicho. Eu ouvi dizer nas minhas pesquisas que você recebe até mimos, presentes, os tais dos recebidos, né? É verdade isso? Essa Mércia, ela consegue comunicar nas redes sociais e ela consegue ser vista como advogada, como mulher e como mãe? Explica pra gente como é que é esse negócio da rede social. Eu vi que você tem mais de 13 mil seguidores. Exatamente. São reais ou são fakes? São todos reais. Nenhum é vindo do Xing não. Nenhum. São todos reais, assim. Então, eu sou assim, eu sou uma entusiasta da rede social. Eu sou apaixonada pela rede social. Mas eu quero iniciar, inclusive, com você falando sobre também os malefícios da rede social. Muitas vezes, que era como eu atuava, e se interliga justamente nisso. Eu via no início, lá em 2022, eu resolvi abrir meu Instagram profissional. Então eu mesclava entre o Instagram profissional e o Instagram pessoal. Meu Instagram pessoal, eu colocava ali a minha vida pessoal. Colocava minha filha, meu dia a dia, conversava com o meu público e tudo. Quando eu ia para o meu Instagram pessoal, eu buscava fazer um conteúdo mais sério, um conteúdo mais denso. E passando o tempo no profissional. Sim. Passando o tempo, eu disse assim, eu olhando, né, fiz uma autoanálise. Gente, mas essa não sou eu. Eu estou tentando me basear em outros perfis para trazer eu sou séria, sou uma pessoa muito séria, mas eu estava trazendo uma seriedade nos conteúdos que eu via que não estava atingindo o efeito desejado, que era levar uma informação válida. Muitas vezes não é o que você fala, é como você fala. E a comunicação é baseada nisso, é na forma como você fala. E não estava sendo eu. Então, se vocês rolarem meu Instagram lá atrás, 2022, vocês verão conteúdos mais densos, assim, sentada mesmo no meu escritório e falando de determinada temática e tudo de uma forma mais séria. E aí meus amigos sempre diziam, mas amiga, por que você não bota no teu Instagram assim, do jeito que você é na vida real? Porque assim, eu sou extremamente séria, eu tô sempre muito bem vestida, eu tô sempre muito bem posicionada, mas na vida real, assim, no dia a dia, eu sou muito engraçada, eu faço piada de tudo, eu tenho esse humor bem ácido, porque eu não me considero uma humorista assim, ai, que fofinha, não, eu tenho um humor bem ácido mesmo, até mesmo pela minha personalidade, e eu acho que pela minha história, eu tive que enfrentar muitas batalhas, e eu creio que o campo de batalhas, ele te dá uma carcaça muito densa, né? Então você acaba levando a vida de outra forma. Mas enfim, eu disse, quer saber? Realmente eu vou fazer isso. Então eu comecei a procurar outros Instagrams de não advogados, mas de produtores de conteúdos que pudessem me ajudar nesses vídeos que trouxessem mais informações, mas ao mesmo tempo entretessem o meu público. Eu já tinha vontade de atuar só para mulheres, porque assim, foi de Deus. Tudo na minha vida é de Deus. Foi chegando apenas mulheres. O meu primeiro cliente foi homem, mas o direito de famílias, ele me abraçou.
de uma forma assim inexplicável. Deus, né? Deus nos detalhes. E aí foi chegando mulheres, demandas de pensão alimentícia, demandas de divórcio, divisão de bens. E a cada momento que vinha uma cliente diferente, eu via que aquela cliente ela carregava dúvidas. Porque hoje a dúvida, a falta de conhecimento é o que mais aprisiona as mulheres. Então, elas traziam consigo essa dúvida e eu via que aquela dúvida aprisionava ela. Ela podia ser óbvio para mim, mas não era óbvio para elas. Então eu disse, nossa, aqui tem uma dor imensa que precisa ser sanada. E o conteúdo no digital, ele tem que estar voltado para isso. Para dores que precisam ser sanadas, para dores que precisam ser compreendidas. Foi assim, então, que eu consegui alavancar a minha rede social. E eu decidi o quê? Meu Instagram pessoal será suspenso, porque a partir de agora eu vou me conectar com o meu público como eu sou, a minha realidade, o meu dia a dia, não só o meu escritório, mas a minha vida pessoal, né? Porque hoje o público ele se interessa muito além da advogada que eles contratam a Mércia mãe, a Mércia filha, a Mércia mulher, quem superou bastante obstáculos, quem passou por um divórcio, porque tudo que eu prego e defendo hoje nas minhas redes sociais, eu já passei. Eu acho que é isso que dá conexão. Conexão. Porque você trouxe uma Mércia num perfil mais humanizado. Humanizado. Não é aquela exato. mulher distante, aquela mulher perfeita, aquela mulher, uma boneca da Barbie branca, né? Sim. Ou seja, ela não tem defeito nenhum. É um baby reborn. Que eu, inclusive, postei ontem lá no meu Instagram. Olha, então assim, diante disso, eu acho que essa tua humanidade, essa questão, eu prego muito isso. O fato de você ser comum, de você ter conexão por ser igual às dores que as outras mulheres sofrem. Exato. E aí eu te pergunto, qual foi o primeiro vídeo que viralizou? Se você lembra desse vídeo, porque eu já vi que você tem vídeos aí que tem por mais exemplo, de 5 milhões de visualizações. Entendeu? Fora da realidade, caixinha, entendeu? Né? Sim. Aí eu digo, meu Deus, ela viralizou. E assim, é muito forte, porque eu digo pra ti, você viralizar, fazer 10 mil visualizações, sem tráfego pago, Sim, orgânico. orgânico. Orgânico, meu amigo, já é alto. Agora a tua visualização é muito alto. E eu via que às vezes, eu acho que as pessoas compartilhavam, até os haters, às vezes compartilhavam e ajudavam, né? Porque... Muito, sim. Vamos lá. Então vamos lá. Assim, eu não sei exatamente o marco, né? O vídeo que marcou a questão viral. Porém, a virada de chave, literalmente, da minha rede social, do meu Instagram, Mércia Oliveira Advogada, foi trazer pessoalidade mesmo, humanidade. Por exemplo, eu trabalhava com pais que escondiam, não queriam, negavam trabalhar de carteira assinada para não pagar a pensão alimentícia justa, para chegar lá no juiz e dizer, eu não trabalho de carteira assinada, então não vou pagar uma pensão alimentícia justa. Então eu disse, como eu posso fazer isso de uma forma que atraia mais o meu público, que leve mais conhecimento, que faça com que as mulheres realmente se libertem disso, dessa noção. Eu não podia dizer assim, olha, está aqui uma decisão que eu consegui, que o pai que ganha um salário mínimo paga R$500. Eu não podia, porque nós sabemos que de acordo com as resoluções da OAB, nós temos como base, como princípio, o Código de Ética da Advocacia. E nele nós temos várias questões que nós não podemos apresentar na internet. Eu não podia trazer isso. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer que uma mãe tem direito e ela vai acreditar nisso sem eu mostrar uma decisão judicial? Então eu resolvi trazer esse conteúdo mais humano, mais humanizado, para mostrar que é real. Então, assim, um marco do vídeo que viralizou, eu não tenho. Até porque quando eu comecei a perceber que era aquele determinado formato que entregava, que agradava, que era benéfico para o meu público, eu fui fazendo um atrás do outro. Hoje, por exemplo, eu tenho 701 publicações no meu Instagram. Eita, muita 701 publicações. Então, e a maioria são vídeos.
São rios. Conteúdo Então, mesmo. assim, conteúdo. E nenhum que não traga conteúdo. Eu, assim, apesar de ser muito adepta à rede social, de amar a rede social e amar a entrega que a rede social traz e as melhorias que ela traz para a vida das pessoas, eu nunca me posicionei no digital a fim de me tornar famosa. Eu sempre me posicionei no digital com o intuito de levar informações para mulheres, para que elas se libertassem de amarras. E a fama, assim, fama que eu considero, porque hoje você tem 13 mil seguidores, eu vou em todo lugar no supermercado. Aí meu namorado diz assim: amor, dá pra não conversar muito hoje com as pessoas que você encontrar no supermercado? Eu disse: eu vou tentar, porque todo lugar eu encontro as minhas clientes, as minhas seguidoras. Doutor, e aquele vídeo tal? Doutor, eu achei muito engraçado. Eu disse, aí eu começo. Aí, amiga, você gostou? Ai, amiga, minha irmã, a gente fica se comunicando sobre aquele vídeo. Aí minha namorada diz: amor, por favor, vamos só fazer uma coisa hoje. Só comprar aqui as comidas. Eu achei interessante a tua maneira. Tem um que eu adoro, tem um que eu gosto muito. Eu gosto de todos, mas assim, a criatividade assim, é fantástica. Que é essa ideia de... O personagem que eu mais gosto é quando tu assume a função do homem. Ah, eu adoro. Que eu acho que está por trás de boa parte dos vídeos, né? Por exemplo, quando tem um cara que é da minha infância, né? Essa questão do cara ter uma caixinha de picolé, né? Que era muito antiga. O cara bota aqui do lado e vai vender picolé. Sim. Então, assim, isso é muito bacana, porque você educa. Quem é do direito sabe que você está transmitindo ali um conteúdo jurídico, que é uma solução para o homem pagar a pensão, mas também você está falando com a comunidade numa linguagem muito simples. Porque tem muita gente que pensa, onde eu acho que é onde os profissionais do direito erram muito, é que eles partem do pressuposto que toda a população brasileira adota aquela linguagem jurídica, né? Então, assim, aquilo não interessa, às vezes aquilo ali é um saco para quem está assistindo, né? Para quem está vendo. Então, essa tua linguagem, você conseguiu quebrar uma barreira que existia do advogado, se comunicar. E você tem outra coisa que eu acho interessante, que é você mantém a sua formalidade, como por exemplo agora, mas consegue quebrar essa formalidade no ato de comunicar. Né? Isso é muito bacana. Agora eu te pergunto uma coisa aqui, além da questão da rede social. Essa rede hoje, ela converte, as mulheres hoje, elas procuram você por lá. Lá é um canal de encontrar o escritório mestre, cliente? Sim. Eu vou só já pegar um feedback aqui do que você falou anteriormente, que assim, como você falou, eu faço de forma humanizada, faço de forma brincalhona ali com humor, porém eu mantenho a formalidade. E assim, isso foi pensado. Isso foi muito pensado, por quê? Porque eu queria trazer esse conteúdo mais humanizado para o meu público, porém eu não queria que as mulheres deixassem de me ver como alguém que está ali para guerrilhar por elas, né? Para entrar ali mesmo no campo de batalhas e correr atrás do direito delas. E se eu fizesse um conteúdo com uma roupa mais despojada de dia a dia, eu acabaria destoando quem realmente eu sou no meu profissional. Então, esse aí do carrinho de picolé que você fala, tem 2 vídeos que eu já reproduzi, 2 reels na mesma pegada, né? Um foi em Barreirinhas, que eu estava ali nos Lençóis, e tinha um cara vendendo din-din. Eu já trago aqui para as ideias, né? Porque todo mundo me pergunta, mas de onde é que você tira todas as ideias? Eu disse, mulher desse campo minado aqui, que é a minha cabeça. Mas eu vejo ali, o conteúdo ele tá no nosso dia a dia. Eu vejo ali determinada coisa, eu disse, peraí. Deixa eu voltar aqui. Fulano, me empresta aí teu saquinho de picolé, deixa eu fazer um vídeo. E aí eu faço. Então o conteúdo tá no dia a dia. Mas você percebe que no outro que eu fiz na praia, lá na Avenida Litorânea, que também é com carrinho de picolé, eu estou toda de roupa social. Sim. Eu estava vindo de um evento lá em São Luís, e eu quis criar aquele vídeo, mas sempre, mesmo que eu não esteja naquele momento, eu vou produzir algum vídeo, eu estou sempre vestida da forma como eu me visto no dia a dia. Porque é para gerar a comunicação, é para entreter, é para causar humor, mas é para levar conhecimento. E para que elas saibam qual a minha verdadeira postura dentro dos tribunais. E a minha postura é essa. Assim, muitos colegas, inclusive, eu desperto raiva em muitos colegas, eu desperto raiva em muitos homens. Muitas vezes eu tenho que... Já deve perguntar se já tinha sido ameaçada. Várias vezes. Nossa, mesmo? Várias vezes, né? Então,
como você diz, doutor, acabei me perdendo na pergunta. Não, se você já havia sido ameaçada. A anterior. A anterior, se isso gerava prospecção de Pronto, clientela. perfeito. Não, vamos lá. Vamos falar sobre o Instagram como rede de prospecção. Sim, 99,9% das minhas clientes hoje, elas são do Instagram. Então, eu tenho clientes de Belo Horizonte, eu tenho clientes de Goiânia, eu tenho clientes de Goiás, eu tenho clientes de São Paulo, eu tenho clientes de todas as regiões de São Paulo, eu tenho clientes da Suíça, eu tenho clientes de todo o Maranhão, Codó, Coelho Neto, Bacabal, Açailândia, Coroatá. Tenho clientes, inclusive, lá da região sul, eu tenho clientes do Rio Grande do Sul, eu tenho clientes de Belém. Então, eu tenho clientes de todos os lugares do Brasil, Legal, porque legal. o digital, Leva. após pandemia, ela trouxe muitos benefícios para a questão do digital, da comunicação e, sobretudo, do judiciário. Hoje, nenhum processo, ele exige que você pegue um papel e protocole. Ele exige que você pegue um papel e leve lá no tribunal. Ele exige que você vá até seu cliente e converse com ele cara a cara, com ela cara a cara. Não precisa mais isso. Então, a rede social me proporcionou isso. Eu faço os atendimentos online. Muitas vezes eu passo 3 horas conversando com uma única cliente por videochamada. Ali no Google Meet, eu faço com ela. Qual é a melhor forma para você? Por ligação, por chamada de vídeo, ou pelo próprio programa do computador. Então, eu faço quase todos os atendimentos. Inclusive, clientes que moram em Caxias, que é de onde nós falamos agora, que é a minha cidade natal, que é onde eu moro, tenho meu escritório físico, eu atendo clientes de forma online. Porque a cliente fala, doutora, eu não posso ir até o escritório, eu não posso ter o trabalho e tudo. Ela pega ali 30 minutinhos, 1 hora do trabalho dela e a gente faz o atendimento. Legal. Manda todos os documentos online, já manda direto pro e-mail, manda direto pro WhatsApp, a gente digitaliza. Procuração eu mando, ou ela imprime e assina, ou ela assina pelo Gov. Então, nós temos hoje todas as ferramentas. Sim, o meu Instagram hoje é o maior canal de prospecção que eu tenho. Que bom, Fico feliz. E isso é muito bom. E é porque eu ainda me considero que estou a passos lentos nas redes sociais. Por quê? Porque eu ainda não investi no tráfego pago. Na hora que investir, aí o Por posicionamento quê, é doutor? maior. Porque assim, eu gosto de fazer as coisas muito pensadas. E só consigo abraçar aquilo que eu consigo realmente abarcar. Apesar de ter uma equipe hoje, eu ainda não consigo botar meu Instagram pro tráfego pago, porque eu sei que será uma demanda absurda e que eu não poderia entregar. Então, assim, até então, eu não posso entregar algo que eu possivelmente coloco como tráfego pago. Então, eu não coloco. Doutora, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Não é o mais importante. Não é o mais importante, porque não adianta eu pegar várias clientes vindas do tráfego pago e sujar literalmente o meu nome sem entregar o serviço. Então, assim, eu vou treinar uma equipe, isso é para posteridade. Agora eu estou treinando a minha equipe, eu estou levando o conhecimento necessário para que a minha equipe ajude no atendimento. Porque a maioria das vezes a cliente ela quer ser atendida por mim. Então, assim, não tem como eu também fazer 10 atendimentos no dia online. Porque muitas vezes um atendimento dura 1 hora, ok, mas outras vezes duram 3 horas. E eu não sou aquela advogada que eu ouço superficial a vida da cliente. Todas as minhas clientes, elas podem ter certeza que eu conheço a vida delas de cabo a rabo. E elas sabem disso. Eu digo assim, na hora que elas sentam lá comigo, lá na cadeira do meu escritório, então que nós estamos frente a frente fazendo uma videochamada. Me conte a sua história toda. Sua mãe, seu pai, de onde você veio, como foi que você cresceu, como foi que você conheceu esse rapaz, vocês tiveram relacionamento, como foi, esse filho foi desejado, que dia que nasceu seu filho, em quais condições, foi em maternidade pública ou particular, por quê? Porque tudo isso importa. A minha cliente, ela não é só a cliente que eu quero saber quanto ela precisa ser pago de pensão alimentícia para o filho dela, quanto ela tem para dividir no divórcio. Não, eu quero saber a história dela, porque a história dela me interessa. Nós estaremos ali resolvendo a vida dela, um problema que vai fazer totalmente diferença na vida dela. Então, a minha forma de atuar é essa. É o pessoal. As minhas clientes, eu sei onde elas moram. Aqui em Caxias, sei onde as minhas clientes moram. Sei onde elas trabalham, sei onde é a casa delas. Sei quem são os pais, de onde vieram, como foi o relacionamento, se foi traumático, se elas precisam de um psicólogo. E, Messi, você colocou a questão do psicólogo.
Eu tenho uma pergunta que eu já vou aproveitar para antecipar. As tuas clientes, claro que a gente não vai revelar nome de ninguém, mas Uhum. isso aqui, essa pergunta, ela objetiva é defender as mulheres de um certo modo. As mulheres que estão num processo de divórcio, às Uhum. vezes elas são vítimas de situações de agressão psicológica e física, é costumeiro, Pronto. é comum, que aí eu acho que a causa fica até mais densa, mais pesada para o Uhum. profissional. Mas eu queria saber se hoje o Brasil está evoluindo, os homens brasileiros estão evoluindo. Por exemplo, a mulher pede o divórcio, acaba entende, beleza, vamos dividir aqui o que a gente tem direito, você pega a sua parte, é 50%, a minha é Uhum. 50%, a pensão nós vamos dar tanto. É desse Sim. jeito ou não? Ou é um problema grande? Pronto, vamos lá. Não é fácil. Não é o brasileiro não está evoluindo e a gente pega pelos números, né? Os números de feminicídio são alarmantes. Eu creio que, em que pese a notificação agora está mais em voga, as mulheres estarem denunciando mais, mas creio eu que nós estamos vivendo o século de maior violência contra a mulher, seja ela doméstica ou não. Então, assim, não existe nenhum caso fácil. Eu até sempre digo, se é um caso mais fácil, ele chega para a gente fazer um acordo. O homem chega juntamente com a mulher, mas 99,9% das vezes é uma mulher que vem de um relacionamento doentio com homens narcisistas que a agridem psicologicamente ou fisicamente. Psicológica, moral, fisicamente e muitas vezes todas essas agressões juntas. Então, não existe nenhum caso fácil, não existe nenhum caso tranquilo. Até agora, 4 anos, 5 anos de atuação exclusiva em direito de famílias, eu só tive um caso que foi um tanto mais simples, que nós conseguimos fazer as tratativas e o divórcio na mesma semana e via extrajudicial, pelo cartório. Não havia filhos menores, não precisava o Ministério Público dar aval, não havia interesse de incapazes e eles estavam concordes de todos os bens. Mas ainda teve uma briguinha porque não queria dar os 50%. Eles não querem dar os 50% da mulher. Muitos, e sobretudo nos casos em que há apenas união estável. Quando há o casamento, eles ainda têm a ideia de que tem que dar os 50%, mas eles não querem. Não querem de forma alguma, eles resistem literalmente e compram briga por isso. Escondem patrimônio? E Não? escondem patrimônio, fraudam, colocam o nome de terceiros da avó, do pai, do periquito, do papagaio, de todo mundo. Mas não há nenhum caso fácil. E geralmente todos os casos que chegam para mim de mulheres, elas são vítimas de violência. É mesmo, que Todos. tristeza, né, cara? Todos. Se não violência física, mas a violência psicológica está ali, né? Violência moral, traições. Então, assim, a mulher ela vem muito fragilizada. Meu Nunca Deus. chegou uma mulher no meu escritório para dizer assim: não, doutora, tá tranquilo. Nossa, Só faça estamos aqui a separados. Oh, divisão. doutora, tá só para assinar o papel? Nunca. Nunca, gente. Nunca. Nunca. É incrível. Eu peguei um dado agora, eu esqueci, não sei se foi Santa Catarina. Eu não sei qual foi o local aqui do Brasil, que numa semana tiveram, a polícia registrou 10 10 casos, cara, de de feminicídio. Isso, feminicídio. foi no Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, ali no entorno do Rio Grande do Sul, foram 10 casos de feminicídio mês Meu passado. Deus, que Salvo engano, absurdo. foi mês passado, nós ainda estamos em abril. Foi um feriado, creio que foi mês passado. Absurdo. E é isso que você está vendo, essa é a realidade. E a nossa realidade de quem atua com direitos de famílias, principalmente que defende mulheres no Brasil. Então, assim, Messi, eu vejo que tu estás diante de uma situação perigosa. Perigosa. Eu entrevistei o Ricardo Carvalho, também é do Torre Centro, semana passada no penal, é uma Meu área amigo, um perigosa. abraço, Ricardo. E hoje entrevisto uma civilista especializada em direito das Isso. famílias e vejo que também é perigoso. Então, a advocacia hoje é perigosa. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Diante dessa situação de perigo que você passa, como é que você vê o projeto de lei de armas? Você compraria uma arma para você ou você andaria com a pistola na cintura ou não? Nossa, vamos começar a me adiar. Gente, estavam me amando até agora, então nós vamos iniciar o tema polêmico. Quem me amou, obrigada, agora eu vou me adiar. Viver é perigoso, é isso que eu tenho a dizer, né? Viver é muito perigoso.
viver. As minhas clientes, elas perguntam, doutora, mas a senhora não tem medo, não? Eu disse assim, minha filha, eu posso morrer bem ali na hora que eu dobrar a esquina, ou eu posso morrer com seu ex me matando. Né? Assim, eu não sei. E eu sempre digo, eu confio em Deus. Quando for a minha hora, irá acontecer. Não sei em qual circunstância. Se for para acontecer, eu defendendo o meu propósito, eu trabalhando, sendo honesta, infelizmente, É um né, risco que nós é corremos, um né? risco que nós corremos. Mas assim, quanto ao senhor fala em relação às armas, né? Há projetos no sentido de armar, né, essa cultura armamentista em relação a mulheres, para que elas, as mulheres vítimas de violência, tenham consigo uma arma no sentido de proteção. Não acredito nisso. Não acredito que ter uma arma vale proteger. Não. Eu acredito que a arma principal é o conhecimento. E que a arma principal, quem pode nos ofertar, é o poder público. Então, muitas vezes, eu vejo que o poder público ele está delegando a responsabilidade e a função dele quanto à segurança das mulheres. Talvez eles acreditem que perderam o controle, as estribeiras, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Estão matando muito, mulheres estão sofrendo violência, nós já fizemos de tudo e não sabemos mais o que fazer. Não fizeram. Nós temos um sistema extremamente deficiente de atendimento a mulheres, desde a delegacia até o tribunal. Nós não podemos negar. A resposta é rápida da delegacia. Primeiro ato é a delegacia e se a resposta é rápida. Não considero rápida. Não considero rápida a resposta da delegacia. Não estou falando da delegacia do município de Caxias. Não, não estou falando sobre isso. Estou falando de todas as delegacias que eu atuo no entorno, né? Nós estamos fazendo uma proporcionalidade. Então, assim, se uma mulher liga para a doutora Messia, o homem aqui tá me mantendo praticamente em cárcere privado, não me deixa sair porque eu quero divorciar dele, tá me batendo. Ela consegue mandar mensagem para você, conversa com você na saída do homem de casa. Aí você vai tomar uma medida protetiva? Como é que você faz essa questão? Vamos falar sobre isso. A questão que é realmente relacionada com a efetividade e a rapidez, né? Do atendimento às mulheres vítimas de violência. Hoje, a mulher vítima de violência, para registrar a medida protetiva, ela precisa ir de forma pessoal até a delegacia, certo? Há projetos para que a mulher registre a medida protetiva por meio virtual. Já tive a experiência de registro de medida protetiva por meio virtual, não foi efetiva, não chegou a resposta da medida, não chegou a medida. Então, assim, a experiência que eu tive não foi válida com o registro virtual. Porém, nós chegamos até a delegacia, geralmente a mulher eu vou acompanhar essa mulher para registrar a medida protetiva. Muitas vezes, infelizmente, nós ainda encontramos empecilhos em sede de delegacia, porque quem está registrando acha que não foi tão grave, quem está registrando acha que aquilo ali não se trata de um crime, e muitas vezes também a falta de conhecimento da pessoa que está ali para registrar a medida. Doutora, hoje o próprio delegado já pode expedir de ofício? Não, é só requerimento. A mulher ela tem que solicitar a medida protetiva, até porque ela tem que responder o que nós chamamos de formulário, que é uma série de quesitos, sabe? Por exemplo, saber se o homem é usuário costumado de drogas, de bebida alcoólica, se ele já agrediu sexualmente aquela mulher, se ela já foi forçada a ter atos sexuais com ele, se ele já puxou os cabelos, se ele já empurrou, se ele já enforcou, se ele já tentou estrangulá-la. Então, assim, Então tem um protocolo. Um protocolo. É o formulário para o requerimento da medida protetiva. Tem o registro de ocorrência, que é realizado, que é uma narrativa bem simples do que aconteceu, e o protocolo a ser respondido. Esse protocolo ele vai ser enviado, protocolado pela delegacia de polícia, nos lugares em que tem delegacia especializada, como aqui na comarca de Caxias nós temos uma delegacia especializada, a própria delegacia protocola e o juízo, ele vai deferir ou não aquela medida protetiva. E aí tem que ser de forma pessoal, porque é a mulher quem tem que responder. Justamente o juiz ele vai valorar aquela situação para emitir uma decisão de concessão ou não, porque existem vários indeferimentos de medida protetiva, de pedidos, de acordo com o que aquela mulher disser. Se ela já registrou a ocorrência antes, então tudo isso vai naquele formulário. Hoje, a delegada ela não pode de ofício
Aí eu tô vendo aqui que ela tá sofrendo violência, eu vou pedir uma medida protetiva para ela. Não, ela vai informar que ela tem direito a uma medida protetiva e vai perguntar se ela deseja ser tutelada por aquela medida. E ela vai preencher tudo aquilo, eles vão enviar para o Poder Judiciário e cerca de 24 a 48 horas depois, o Poder Judiciário vai intimar aquela mulher a respeito do deferimento ou não da medida protetiva solicitada. Então é extremamente importante que a mulher esteja acompanhada de um profissional, de um advogado, de uma advogada, para requerimento da medida protetiva. Porque eu tenho vários casos de várias clientes que disseram, doutora, eu já desisti, porque toda vez que eu chego na delegacia, tem um porém. Eles acham que aquilo ali não presta pedir. Outro dia, infelizmente, eu tive uma cliente que disse que chegou na delegacia relatando que o ex-companheiro tinha empurrado ela e ela tinha sido batida contra a parede. E a pessoa que era para registrar a medida protetiva diz, mas isso aí é normal, vocês conseguem se resolver. Então, infelizmente, nós nos deparamos ainda com uma deficiência enorme do sistema. E o sistema ele ainda é muito deficiente. Então, a mulher tem que entender que ela precisa estar assessorada, que ela precisa estar na companhia de alguém, de um profissional, de um advogado que entenda realmente do que é violência e que saiba tratar ela de forma humana. Porque, doutor, infelizmente, muitos colegas, muitos profissionais carregam um machismo enraizado. E no machismo não é só de homem, não. Existe um machismo por parte da mulher. Tem mulheres que dizem assim, mas isso aí é briga de mulher, de casal, mulher. Já vocês voltam. Profissionais. Então, assim, nós precisamos muito ainda de educação nesse sentido, de todos os profissionais. Desde a base da própria mulher até o poder público, a delegacia, o Tribunal de Justiça, as varas especializadas em violência doméstica. Então, nós temos esse trabalho a fazer. Não adianta você armar a mulher para o homem chegar lá e ameaçá-la e ela dar um tiro na testa dele. Gente, não existe isso, não existe. Nós vamos recair em outro problema. Nós vamos recair em outro problema que é o homicídio de homens. Porque se toda mulher que for agredida física ou psicologicamente ou estiver ameaçada, simplesmente pegar uma arma e dar um tiro no pé, na canela, na testa de um homem que fizer isso, gente, nós vamos ter homicídios alarmantes. Porque, assim, é triste e o cenário é esse. Não tem para onde correr, não tem como fugir. A mulher está sendo violentada a todo momento. Pessoal, o tempo voou. Essa foi a doutora Mércia Oliveira. Eu gostaria, doutora, de você deixar aqui os seus contatos, seu Instagram, seu famoso Instagram. Pessoal, sigam o Instagram da doutora Mércia, ela vai deixar aí, se possível, deixar o seu contato, como é que as pessoas conseguem lhe encontrar a sua equipe. E, de todo modo, lhe agradeço demais pela presença, pelo tempo despendido para estarmos aqui esclarecendo a população, o povo lhe conhecer mais ainda. Isso aqui vai gerar muito corte. Pedimos aos apoiadores e aos haters que façam corte e postem para nós, nos ajuda aí mais longe. E também peço a equipe da doutora Mércia e nós também, a nossa equipe, minha, da Ana Lívia, da doutora Zilka, vamos também estar levando o mais longe possível essas informações que o público precisa saber. Caxias e região tem grandes profissionais. Basta nós darmos essa visibilidade e nós veremos o quanto nós estamos bem servidos de profissionais. Doutora Mércia, suas considerações finais e seu endereço profissional. Pronto, eu só quero agradecer a você, doutor Frank, que foi um apoiador, amiga, obrigado. Que foi alguém que, assim, eu devo muito, alguém para quem eu devo muito, sobretudo considerações, porque você... E eu sei que não foi só comigo, eu sei que esse seu papel, ele é intrínseco a você, a sua personalidade, ao seu caráter. Então, todos os frutos que você colhe hoje, eles são frutos válidos de tudo que você plantou. Onde você está hoje é uma retribuição divina por tudo que você fez. É a lei da causa e efeito. Exatamente. Você plantou, você está agora colhendo e vai colher mais ainda. E, sobretudo, creio eu que no âmbito familiar, porque para mim a família é a base. É verdade. É a nossa base. Se você estiver desestruturado na sua família, se você não tiver um equilíbrio, você não consegue ascender em nada, muito menos profissional. Concordo perfeitamente. Então, assim, eu quero lhe agradecer a oportunidade por estarmos aqui. Daria para nós ficarmos falando aqui cerca de 10 horas corridas. Então, é muita coisa, tem muita coisa para a gente conversar.
Espero ser convidado outras vezes para nós virmos falar aqui de temas específicos, né? Levar o conhecimento, porque a minha missão é essa, o meu propósito. E eu ouvi dizer de uma cliente essa semana mesmo que a dor, ela gera um propósito muito grande. E ela me disse, você tem um propósito muito grande em relação às mulheres. Então, eu por diversas vezes tentei abandonar esse propósito, porque é muito desgastante. Muito, nós não podemos negar. Mas eu peço para Deus me sustentar. E de vez em quando a gente dá uma recaída ali, mas se restabelece e vamos em busca de trazer mais segurança, trazer qualidade de vida para essas mulheres, para os filhos delas. E assim, o meu Instagram é o Messi Oliveira Advogada, @Messi Oliveira Advogada, me procurem, veem, se informem. Qualquer dúvida, nosso WhatsApp está lá no link da bio. Ou vocês podem me encontrar no meu lugar preferido, que é o Torre Center 1, que fica ali na Praça Magalhães de Almeida, 865 Centro, por trás da Igreja Catedral, e o que eu sempre digo, em frente à SAAI. Não tem como errar. Mas, sobretudo, que seja agendado anteriormente, porque assim a gente lida com perigos. Então, a gente sempre tem essa precaução, essa cautela de ter o nome da cliente que vai entrar, de ter o nome da cliente que vai subir lá no escritório. Quero mandar um abraço para minha equipe maravilhosa. É uma equipe de 3 mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres determinadas. Inclusive, quero parabenizar a Ludmila pela aprovação na OAB. Já temos outra das integrantes do escritório aprovada também na primeira fase. Então, assim, é só crescimento. E graças a Deus elas caminham comigo, elas têm o mesmo propósito. Eu sempre escolho pessoas que eu consiga visualizar nelas a vontade de ajudar que eu tenho. Não é só sobre o financeiro, não é só sobre o dinheiro, não é só sobre o que o dinheiro proporciona, mas a diferença que nós fazemos na vida dessas mulheres e dos filhos delas. Infelizmente, como eu disse no início, nós não podemos agradar a todo mundo, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. E assim, logo logo a equipe vai estar crescendo, com fé em Deus, nós estamos em ascensão. E quero só pedir proteção a Deus e a todas que têm dúvidas a respeito dos seus direitos, que procurem ali no link lá na bio do Instagram, porque a gente não pode também, pelo código de ética, né, estar fornecendo todos os dados específicos para entrar em contato, mas está lá no link do Instagram, nosso WhatsApp. Vocês vão entrar em contato ou comigo, com as meninas. O Instagram, o WhatsApp que está lá, ele é o meu WhatsApp pessoal. Então, eu faço muita questão disso, de ter ali o primeiro atendimento, de conversar. Então, o meu WhatsApp pessoal, as pessoas podem conversar comigo. E agradecer a Deus pela oportunidade, a você, Zilka, pela atenção. Obrigada, Dr. Frank. E o que precisarem de mim aí, eu me coloco à disposição. E vamos em frente, né? Gente, foi um sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista. Quando receber essa entrevista no seu celular, no seu computador, compartilhe com o máximo possível de mulheres. Vamos fazer um propósito, mandar para mais de 1000 mulheres esse vídeo. A hora. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Um abraço.